Olá, é um prazer estar aqui com vocês e hoje temos um encontro muito interessante, onde que nós vamos abordar a questão de gestão de ativos. Tema este que é tão importante, tão relevante, impacto direto nas análises gerenciais, nos resultados, impactos fiscais e hoje não deixando de lado a questão dos impactos da reforma tributária que também são diretos. E para trazer esse tema para vocês aqui no nosso Voz, nós estamos com o professor Milton, que é diretor financeiro, é consultor, é conselheiro fiscal e vai trazer para a gente aspectos conceituais, aspectos fiscais abordando o tema. E estamos também com o Rodrigo Marques, que é contador, é sócio da Avance Imobilizados, Ativos Imobilizados, é um empresário com ampla experiência no mercado e atuação na área de ativos há mais de 20 anos. E para que possamos trazer esse tema tão intrigante, tão interessante, vamos trazer aqui o professor Milton para trazer para a gente uma lucidez ao tema. Existe diferença, Milton, nos aspectos de contabilidade societária, contabilidade fiscal, quando a gente fala de gestão de ativos? E aí, existe isso mesmo? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre um prazer falar sobre temas assim tão importantes que despertam o interesse de tanta gente, alguns até que não, mas para esses que não, porque desconhece o tema. Então, segura aí, vamos conhecer um pouquinho, porque há sim diferenças societárias, diferenças fiscais, e se você não souber lidar com essas divergências, com essas diferenças, você pode ter um impacto no bolso muito significativo. A empresa pode perder dinheiro com isso, né? Pode ter multas, pode ter uma fiscalização, e aí a coisa pode complicar. Então, todo cuidado nesse caso é pouco, né? Eu tenho uma legislação societária que sofreu uma mudança drástica a partir do ano de 2010, com a entrada das normas internacionais aqui no Brasil, que trouxe vários conceitos novos, novas maneiras de calcular-se depreciação, novas fórmulas para você compor o custo do bem. Sabia que o custo do bem agora é diferente? Não é o valor da nota fiscal mais, é muito mais que isso. Tem mais coisa ali. Sabia que para depreciar o bem não é só pegar o valor do custo e depreciar? Tem algo mais na legislação societária. E na legislação fiscal? Ela continua estática lá atrás, com regras próprias, né? Com uma alíquota ou uma taxa de depreciação, ou melhor dizendo, uma vida útil definida em lei. E na societária? Não é assim. Ficou diferente. Eu vou estimar o tempo que eu uso o bem dentro da minha empresa. E causa aí uma divergência entre o aspecto fiscal e o aspecto societário. Exemplo, um veículo, né? Normalmente eu vou depreciar em 4, 5 anos. Se eu pegar o exemplo da Localiza, ela faz em 1 ano e meio, 2. É só dar uma olhada nas notas explicativas dela que vocês verão que ela deprecia de uma forma muito acelerada o bem, porque ela só usa por esse tempo e depois desse tempo ela coloca à venda. Isso é legal? Isso pode? Eu poderia deduzir na escrituração fiscal, de acordo com essa depreciação, como que isso fica? Então, esse despertar aqui do conhecimento é extremamente importante para que a gente possa lidar com essa situação dentro da empresa, seja na qualidade de analista contábil, de contador, de empresário, ou de gestor dentro dessa empresa. Nós temos que ter esse conhecimento para lidar com isso de uma forma muito apropriada. E para nos ajudar nesse sentido, nós trouxemos também o Rodrigo, que vive esse problema aqui na veia, né? Ele trabalha com isso diariamente, lida com diversas empresas, com diversas situações, e ele vai poder trazer exemplos bem ilustrativos para nós de casos reais que ele viveu, onde tanto o controle físico quanto o controle contábil foram afetados pelo trabalho que ele realiza dentro das empresas. Então, temos sim uma divergência contábil, porque o custo é diferente. Temos sim, porque o cálculo da depreciação é diferente. Temos sim, porque a base de cálculo da depreciação é diferente. E
Esse é o grande boom aí da história. E vamos tentar entender um pouco mais desses motivos. Então, assim, a essência é sobre a forma, né? Prevalece o que de fato aconteceu. Quando a gente fala dessa questão da depreciação, é interessante porque o mesmo bem, ele pode ter uma vida útil diferente, distinta, de acordo com o quê? Com a forma de utilização. E essa forma de utilização pode variar de uma empresa para outra, e aí fica aquela questão, né? Porque é necessário a gente fazer um processo de inventário. Esse processo de inventário tem que levar em consideração características da empresa, e diante desses parâmetros, dessas regras, fala para a gente, Rodrigo, como que na prática as empresas têm que se preocupar com esse processo de ativação e de reconhecimento do inventário. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. É muito importante. O Milton tocou no assunto aqui, é importantíssimo, que foi o corte de 2010, né? Sobre as normas internacionais. Quando foi recepcionada as normas internacionais, passou-se a exigir a necessidade do controle do ativo imobilizado, que antes não se dava muita importância, mas hoje é necessário que as suas demonstrações estejam adequadas às normas contábeis. E para que isso aconteça, nós precisamos de iniciar primeiro com o inventário e depois trazer esse reflexo do inventário para dentro da contabilidade. O inventário é o quê? Eu posso depreciar um item que existe. Então, eu preciso primeiro de validar fisicamente se esse item existe. E hoje, empresas de pequeno, grande e médio porte, é necessário que elas façam esse inventário, esse tipo de controle. Então, nós fazemos inventário hoje na área hospitalar, fazemos inventário em empresas, indústrias, empresas de aeronaves, empresas navais, empresas de supermercado, do comércio. Então, todo tipo de negócio é necessário que se faça. E vamos falar um pouquinho do inventário, né? O inventário é quando realmente a nossa equipe vai para campo e ela vai taguear o bem, ela vai fotografar o bem e vai trazer as informações daquele bem naquele ambiente. Importante o que você falou, que existe uma forma de depreciar fiscal e existe uma forma de depreciar societário. Mas eu posso depreciar uma máquina que esteja no Rio de Janeiro, diferente de uma máquina que produz tem a mesma carga de produção aqui em Minas, porque lá no Rio de Janeiro eu tenho uma perda já porque eu tenho mar, eu tenho a maresia. Então, eu preciso de, tecnicamente, ter um engenheiro envolvido durante o inventário para captar essas informações reais, trazer isso para dentro da contabilidade, analisarmos a parte contábil, que é o que o Milton colocou aqui, que hoje o custo para depreciação de um item, ele tem formatos diferentes. O fisco eu tenho que adicionar todos os bens que eu utilizo para colocar ele em produção, e a parte contábil eu tenho que trazer o valor residual, que é a expectativa de venda no final da vida útil do bem. Então são depreciações totalmente diferentes. E hoje se perde dinheiro por quê? Eu não tenho a depreciação fiscal adequada, eu não tenho meu patrimônio controlado, eu não tenho centro de custo definido dos meus bens, que isso influencia também na depreciação, tá? Então, e não tem também, se eu não tiver o controle do bem, eu não consigo mensurar a definição de vida útil. Então, se eu tiver um veículo no administrativo, societariamente, eu tenho uma vida útil maior do que o veículo que está lá na mineração. Cada caso é um caso. Então, nós vamos ter que avaliar, por exemplo, quando nós vamos para a empresa que nós trabalhamos já, manutenção de aeronave, eu não posso colar uma plaqueta. Então, qual a solução que nós demos? Fazer a aplicação através de laser, porque aí eu trago segurança na operacionalidade do cliente. Se é uma área hospitalar, eu vou trazer uma plaqueta mais simples. Por que não pode colar a plaqueta lá na aeronave? O que acontece? Existe um processo de segurança muito rigoroso na manutenção de aeronave. Eu não posso simplesmente colar uma plaqueta numa ferramenta que vai se dar manutenção com o risco daquela plaqueta soltar e cair dentro da turbina. Então, interessante, né? Então eu não posso Coisas fazer que na vida isso. prática a gente nem pensa, nem imagina. Verdade.
Por isso que é interessante, Quando você Milton, falou também da máquina lá no Rio de Janeiro, a máquina aqui em Minas, mas a gente poderia falar da mesa que está lá no escritório administrativo e da mesma mesa que foi Do comprada no operacional. mesmo dia, que está no setor de produção, uma vai desgastar muito mais rápido. E se eu usar a mesma vida útil para as duas, está errado. Uma vai terminar a vida útil você está muito vendo a antes. importância do centro de custo? Que é uma das preocupações que às vezes as empresas não Não tem. É. Infelizmente, tem aquela máxima de achar que só precisa de fazer esses controles empresas que são obrigadas à auditoria independente. E é um erro, porque todas as empresas, elas estão submetidas ao controle de ativo imobilizado. Elas têm que manter essa escrituração. Ah, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma média empresa. Tem a necessidade de manter a escrituração do ativo imobilizado nas premissas de vida útil, não só para as empresas auditadas. E isso requer esse controle, né? E até que a auditoria é um dos pontos, mas o cliente, se ele paga os impostos, sobre o ativo imobilizado, existem vários créditos que eles podem tomar. Exatamente. Mas eu preciso de ter o controle do ativo, porque o ICMS, por exemplo, eu não posso recuperar crédito ICMS ou PIS e COFINS do que não está ligado ao processo produtivo. E esse ponto, Rodrigo, ele é um ponto extremamente relevante. Por quê? Sobre o ativo imobilizado, existe crédito sobre o consumo. Então, você tem crédito de IPI, você tem crédito de PIS e COFINS, você tem crédito de ICMS, e todos esses controles de crédito, eles atendem a regras fiscais, a parâmetros que a legislação tributária estabelece. E diante de que nós estamos? Estamos diante de uma reforma tributária que vai trazer novas regras sobre a tributação do consumo, que vai englobar exatamente o ICMS, que vai passar a ser IBS, o PIS e COFINS, que vai ser CBS, e o IPI, que é o IS. Ou seja, nós vamos ter aí mudanças significativas que vão impactar diretamente a apropriação de crédito. Aí muitas perguntas, muitas e muitas perguntas que hoje a gente escuta é com relação à apropriação de crédito. Um ponto até que fica aí de reflexão para todos nós. E sobre o crédito de ativo imobilizado? Vamos manter aquele diferimento em 48 parcelas? E aí já tem alguns entendimentos nesse sentido que não vai acabar isso. Porque os conceitos da reforma tributária trazem definições das quais não faz sentido você ter essa proporcionalização de crédito. E pelo contexto da não cumulatividade ampla, vai ter a manutenção dos créditos, mas sobre uma nova premissa. O que acontece? É melhor antecipar, né? Então, assim, do que remediar. Supondo que lá na frente nós não tenhamos essa manutenção dos créditos, o que acontece? Hoje eu já faço esse inventário, faço esse controle adequado do ativo, tomo os créditos de forma apropriada, porque uma vez que eu tenho direito, eu não vou perdê-lo mais. Agora, se eu esperar a reforma terminar, tudo isso acontecer lá na frente, e aí, pronto, cortou essa oportunidade, aí o empresário vai perder, a empresa vai perder, todo mundo vai perder. Então, se pudermos antecipar e já fazer a coisa certa hoje, né, seria muito melhor. E aí às tem vezes um o detalhe. pequeno empresário, né, é importante isso. O médio, o grande, e às vezes quem está assistindo, mas eu não estou enquadrado na regra de grande, nem auditoria eu tenho, né? Tem alguns que vão pensar assim, mas isso vai muito além de uma auditoria, vai muito além da grande empresa, né? Então, se eu tiver isso de forma apropriada, adequada, a empresa vai ter os números mais acurados, mais adequados. Já vi muitos empresários que às vezes quer um balanço para apresentar numa licitação. E chega para a contabilidade e fala assim, arruma um balanço aí para mim agora, que a licitação é semana que vem. O contador falou, como? Não tem jeito, não consigo. Os números estão inadequados e ele não consegue, perde uma oportunidade, perde uma licitação, né? Então, essas coisas são importantes. Às vezes, o empréstimo bancário, o empresário nunca se preocupou com isso. Agora tem que captar um empréstimo. Você não tem ativo suficiente, você não tem patrimônio, e aí você não consegue dar suporte à captação de um empréstimo. Então, numa grande empresa, é natural que ela tenha um controle mais adequado e queira ter,
mas o pequeno e médio empresário também precisa preocupar com isso. E até para a opção tributária, Milton, eu já me deparei com situações que ele tinha uma opção tributária, que a contabilidade fez todo o estudo para ele, mas eles desconsideraram a depreciação. Ele tinha uma despesa de depreciação que a opção do lucro real para ele era interessante. Mas isso porque provavelmente não tinha confiança. Porque não tinha o controle do ativo imobilizado, ele não tinha esse cálculo de depreciação, então a opção tributária dele estava divergente. Então, na hora que nós fizemos o trabalho, que nós conseguimos identificar que a despesa da aquisições dos veículos e a depreciação geravam uma despesa divergente, ele tinha uma despesa suficiente para estar trabalhando dentro do lucro real. Então, até a opção tributária muda. E outro ponto que você falou, que eu tenho crédito PIS, COFINS, CMS, mas eu tenho dedução também de imposto de renda e contribuição social. Se o cliente não sabe o que tem, não está controlando o seu ativo, a depreciação dele está errada, as taxas estão sendo aplicadas indevidamente, ele está perdendo, ele está pagando o seu imposto de renda e contribuição social maior. Então, é outro impacto aí. Agora, para ilustrar, né, vamos lá brincar, né? Nem todo mundo que está lá do outro lado está entendendo esse jogo tributário todo, esse monte de alíquota, né? Vamos falar de uma forma assim, talvez mais simples para todo mundo conectar. Pensa no seguinte, você comprou uma máquina do valor de 100 mil. Na compra tinha um ICMS de 18. Na compra tinha um PIS e COFINS de 9,25. Se ficar ruim de fazer conta de cabeça, né, a gente arredonda os números, não tem problema. Mas pensa, 18 mais 9, vai para 27. No imposto de renda, dá 34% se for lucro real. Isso. Então pensa, 27 mais 34, não consigo fazer conta. Então pega 30 mais 27, olha quanto que vai dar. 57, mais aqueles 4. Imagina, é tudo isso que o governo está te devolvendo do dinheiro dessa máquina. É quando muita coisa. Investe, 34 mais 27. Então deu mais de 50 aí. Ok? Deu quase 60%. Então é como se eu paguei na máquina 100 e recebo um cheque, um ticket, né? Um cashback do governo. Cashback do governo. Toma aqui 60 mil de volta. Quanto que você saiu pagando na máquina? No fim das contas, 40 mil. Então fica muito interessante quando você pensa de uma outra maneira. Você pode, inclusive, fazer um planejamento tributário. Lógico, a gente falou uns números aqui a grosso modo, mas foi para efeito de entendimento. A ponta do lápis vai ter, né, o tipo do bem, qual o tributo que incidiu, se foi dentro do estado, se foi fora do estado. Tem uma série de anuâncias aí no meio do caminho. Mas, a grosso modo, você precisa perceber que você ganha entre aspas, um cashback quando você faz as coisas certinhas. Tenho só uma questão aqui dentro desse ponto, porque a reforma tributária ela traz o conceito de creditamento amplo, de modo que você precisa de ter esse crédito habilitado, reconhecido, para você manter o seu direito, mesmo após a transição da reforma tributária. Então, agora, nós estamos diante de um momento muito importante, porque se você não fez o levantamento do ativo imobilizado, você não reconheceu esses créditos. Nós temos, para fins de ICMS, o bloco G do CIAP, que é onde a gente escritura toda essa movimentação. É importante fazer esses inventários, não só físicos, mas é importante fazer os inventários fiscais. Por quê? Esses saldos, eles vão ser transportados. Então, é muito importante ter esse controle. E quando você transmite o seu SPED fiscal, você tem campos lá obrigatório que, às vezes, a empresa está acumulando dados ali que não existem para conseguir transmitir. Então, aí nós estamos falando de centro de custo, nós estamos falando de número patrimonial do item, não existe. Então, você está transmitindo várias informações para o fisco, né? E que essas informações são verídicas? Deve ser, porque o fiscal pode chegar na sua empresa com autuação debaixo do braço. Ele pode chegar e ele vai ter todas as informações para te questionar. Eu já estive com um cliente meu, que ele foi solicitado, né, que ele comparecesse
para justificar alguns créditos. E eles estavam questionando o crédito de ICMS de veículos. Mas só que os veículos, eles eram utilizados para manutenção das lojas de supermercado. Então, esses veículos, sim, deveriam ter crédito. E nós demonstramos lá que os veículos que eram usados no administrativo, eles não poderiam nem depreciar e não depreciavam. No administrativo, com os sócios, não deveriam nem depreciar. Então, você consegue provar e justificar tudo desde que os dados sejam verídicos. Através de quê? Do controle do ativo imobilizado. E tem um ponto até interessante, porque a Receita Federal, ela apresenta lá na Instrução Normativa 1700, no anexo que vai dispor sobre as tabelas de depreciação, a Receita Federal, ela fixa quais são os percentuais de depreciação para fins fiscais. Aí fica aquela questão, e a amortização? Porque, conceitualmente, nós temos lá uma tratativa contábil que distingue o que é a depreciação e o que é a amortização. E aí, e para fins fiscais? O que considerar? Porque são diferentes. E aí, para fins contábeis, você não tem ali definições com relação a isso. Então, alguns conceitos fiscais, eles acabam esbarrando em critérios contábeis que não são muito claros, e quando a gente trata ali de um inventário de um ativo imobilizado, tem algumas questões que geram dúvidas, porque até que ponto que um bem ele é considerado um ativo intangível e até que ponto ele é um ativo imobilizado. Porque, por exemplo, você pode ter um software que ele vai ser agregado a um equipamento. É importante essa fala sua, muito importante, porque nós fazemos o inventário de um torno, por exemplo, e hoje o torno tem uma tecnologia, né, o CNC. Então, esse torno, ele tem um software. Então, hoje, esse software faz parte do custo da máquina. Ele é agregado à máquina, ele acompanha a taxa de depreciação da máquina. Esse software, eu só posso contabilizar no intangível hoje, que é uma grande dúvida aí das pessoas, quando eu tenho um software que é de minha propriedade. Eu não posso... Tem esse detalhe que é importante, licença né? de uso de software, eu vou colocar no intangível? Não, é uma licença. Sim. Então, eu tenho lá o Windows, o pacote Office, eu tenho que agregar ao custo da máquina. Então, eu não vou enchendo meu... Agora, se eu estiver desenvolvendo software próprio, onde eu tenho direito, onde eu tenho o risco e o benefício dele, e é de minha propriedade, eu tenho que pegar todas as despesas do desenvolvimento, criar uma conta lá no intangível e depois eu devo amortizá-la. Né? Além disso, né, eu posso comprar o software acoplado à máquina, que é o que está sendo discutido, mas eu posso comprá-lo separadamente. Sim. Então tem uma diferença. Eu posso comprar um computador que não tem um sistema operacional. E aí eu coloco dentro da minha empresa, é uma máquina. Agora eu vou adquirir o sistema operacional, mas eu quero Linux. Eu não quero Windows. Eu posso implantar o Linux. Eu decidi pelo Windows e ele tem várias variações ali. Um Windows profissional, um Windows pessoal. Então, eu compro aquele outro lá e vou espetar na máquina. A máquina vai utilizar o software, mas eu fiz aquisições separadas. Então, quando eu adquiro separadamente, eu também controlo separadamente. Né? A depreciação é sempre o desgaste da coisa física, aquilo que está vinculado ao bem físico. E, em alguns casos, até vai ter uma certa conotação que vai variar um pouquinho. Por exemplo, eu posso cair na figura de um arrendamento mercantil, de acordo com as novas normas, eu devo pegar o bem que eu arrendei e ativar dentro do ativo imobilizado. A nova regra é essa, mas eu não comprei. Não tem nota fiscal de compra, é um contrato de aluguel, arrendamento é um aluguel, arrendamento financeiro é um aluguel. E eu ativo aquele bem, crio um passivo para ele, faço todo um controle e vou depreciar, porque ele embora seja um direito de uso, ele se equipara ao bem físico. E aí eu acabo depreciando nesse caso e não amortizando. E a amortização é sempre sobre o direito.
né, sobre o bem intangível, o bem incorpóreo, ou o direito que eu tenho sobre a coisa. Essa que é a ideia realmente ali da amortização sobre o intangível. Até em termos estratégicos, que foi uma coisa muito interessante, como que essa figura do arrendamento mercantil trouxe, através dos indicadores de EBITDA, um melhor posicionamento das demonstrações, né, dos indicadores financeiros. O empresário adora, porque melhora de EBITDA. Eu tenho uma crítica aí nesse sentido. Foi muito interessante você tocar nesse ponto, né? O chamado EBITDA, né? Tem gente que fala desse jeito. Cada um tem um jeitinho de falar, isso não é problema, né? Então, gente... esse aspecto é muito importante, porque quando eu compro o bem, eu deprecio o bem. Mas nesse caso eu não estou comprando. E se fosse aluguel, eu debitaria a despesa diretamente, ia deduzir no imposto de renda, chegava no lucro final e está tudo certo, né? Agora, com o arrendamento, o que acontece? Eu ponho um ativo que não existe de fato, entre aspas, né? Mas é só a norma, vou depreciar, e essa depreciação ela não é dedutível no imposto de renda, que é muito importante isso. Eu tenho um passivo que eu tenho que corrigir monetariamente, que vai gerar uma despesa financeira que também não é dedutível do imposto de renda, e se é despesa financeira, eu anulo no EBITDA. Agora, se fosse depreciação, também eu anulo no EBITDA. E se fosse despesa com aluguel? Não, ela afetaria o EBITDA. Então, o empresário, entre aspas, gosta, porque eu tiro duas despesas que estão ali dentro, tanto a despesa financeira do arrendamento quanto a depreciação do arrendamento, de dentro do EBITDA. Ele não vai estar ali mais, o EBITDA melhora, é sensacional. Então, grandes empresas que trabalham com esse processo até estimulam, vamos embora porque o EBITDA é a bola da vez, eu pago bônus sobre ele, participação nos lucros, né? Vendo a empresa por múltiplos de EBITDA, hoje o valuation é por múltiplo de EBITDA, é uma coisa assim muito inusitada. E é interessante, Milton, que quando você contabiliza dentro do ativo imobilizado, você deprecia esse bem, você está gerando uma despesa coerente com o seu processo produtivo. Quando eu compro uma frota de caminhões, eu não imobilizava, né, esses caminhões, porque eles eram, vamos dizer, locados, né? Então, tá ali no lease. Então, se eu começo a depreciar, eu tenho uma despesa que é coerente com o meu processo produtivo. Então, por isso que é interessante o centro de custo, você ter esse controle, porque isso pode fazer lá parte do custo do final do produto. Então, isso é muito interessante. E as depreciações societárias, elas estão trazendo uma realidade de perda de capacidade produtiva ao longo da vida do seu pátio industrial. Então, ele tem que ser real. Então, as empresas hoje, alguns clientes nossos, têm utilizado esse centro de custo, essa depreciação, essa perda de valorização do seu equipamento no BI. Então, tem trago uma informação coerente, que é diferente da depreciação fiscal. Quando você vai vender um caminhão dentro de uma empresa, você, daqui 5 anos, que o fisco fala que a depreciação é em 5 anos, então, no final de 5 anos, eu vou dar aquele caminhão para alguém, porque ele é custo zero, né? Mas isso não é verdade. Eu compro o caminhão por 100, eu vou utilizar dentro da empresa em 7 anos e vou gerar um valor residual para esse item. Então, eu vou vendê-lo por 60 mil daqui 7 anos, então a minha perda durante esses 7 anos é de 40. Então, a minha depreciação é com base em 40. Por isso que o Milton falou no início que muda a base de cálculo para depreciação, porque eu tenho que considerar a minha expectativa de venda, que é o valor residual no final da vida útil do bem. E poderia ser o contrário, Cris, entendeu? Eu comprar um computador e na minha empresa, que a Receita Federal fala que é 5 anos, eu deprecio em 5 anos, mas na minha empresa eu só uso por 3 anos, e renovo aquele bem a cada 3 anos. Agora, depois de 3 anos, ele não vale mais nada? Sim, ele vale alguma coisa. Então, eu vendo ele para terceiros por algum preço e deprecio ele só em 3 anos. Mas, de acordo com a nova regra, a base de cálculo do custo da depreciação a ser
depreciada, que na verdade não é custo, mas a gente chama de valor depreciável, né? É a nomenclatura adequada. Esse valor depreciável é o valor que eu paguei no bem menos o dinheiro que eu pretendo arrecadar pela venda dele. Aí eu faço ao longo do tempo. A gente fala que a questão do valor residual é uma questão de realidade, né? Porque durante a vida inteira você depreciar 100% de um bem, totalmente ilógico, né? Então é trazer realidade fática para dentro da nossa contabilidade. E assim, falar de gestão de ativos é uma delícia. Poderíamos ficar aqui durante muito tempo, mas temos, né, que já seguir aí para as nossas considerações finais, uma vez que nós temos um tempo para abordar o conteúdo. E para que a gente possa encerrar, nós temos um tópico interessante de ser abordado, que é o seguinte: a Lei 11.638 veio aí dar fim ao Instituto da Reavaliação. Acabou a reavaliação. E todo mundo ficou muito preocupado com esse contexto e tudo. E aí vieram os padrões internacionais de contabilidade trazer uma figura denominada como impairment, que é o reconhecimento da perda. E aí, para muita gente, fica a dúvida, né? Do que é isso, como que isso funciona. Fala pra gente, Milton. O que é esse Nós temos impairment? 2 pontos, né? Impairment e reavaliação. Reavaliação é dar um novo valor para o bem. É você ter um imóvel que lá de 1970, o valor que você comprou aquele imóvel está registrado no seu ativo. Mas e hoje? Ele vale muito mais, absurdamente mais, mas não está registrado. Então, a reavaliação era permitida até o ano de 2007. Eu poderia atribuir o valor de mercado para esse bem, desde que eu tivesse um laudo técnico. E veio a oportunidade em 2010, né? E aí o que acontece? A norma internacional fala para reavaliar. E aqui no Brasil adotou a norma internacional e fez o contrário. Tirou a reavaliação. Sim. Nós entramos na contramão. Uma coisa absurda, né? Eu até tenho minhas dúvidas quanto a isso, pois não foi uma revogação explícita. A revogação é tácita dentro da lei, onde substitui uma palavra por outra. Então, eu tenho até minhas dúvidas quanto a esse tipo de interpretação. Se realmente teve uma revogação ali fatídica mesmo desse processo. E veio a figura chamada de impairment, que é, na verdade, verificar, e tecnicamente nós já até tínhamos isso em contabilidade, pela Lei 6.404, é verificar se o valor que eu estou registrado aqui na minha contabilidade não está acima do que eu consigo vender e negociar esse ativo no mercado. Então, às vezes eu posso estar com um registro aqui na minha contabilidade e esse registro aqui não vale mais nada. Então, tem que reduzir o valor dele a um valor de reavaliação, entre aspas, que é o que a gente chama de teste de impairment. Eu consigo negociar e vender esse bem no mercado por um valor acima do que está na contabilidade. Se ele tiver um fluxo de caixa, eu consigo descontar o fluxo de caixa dele a valor presente e o fluxo de caixa é maior do que o valor que está esse bem na contabilidade? Sim, é maior. Então, tudo bem. Agora, e se eu descontar valor presente for menor do que o valor do ativo, e se eu for vender e é menor do que o valor do ativo, eu tenho que pegar essa fatia e contabilizar como uma perda diretamente no resultado. Então, é algo muito importante e algumas empresas são obrigadas a isso. E, nesse caso, tem que ter uma avaliação por um profissional independente. Você tem alguma experiência nisso, Rodrigo? Temos. Nós aplicamos o teste do impairment nos nossos clientes e é necessário que eu tenha a escrituração contábil que valida a existência desse bem dentro da empresa fisicamente e a propriedade desse bem, e nós temos um engenheiro civil, engenheiro mecânico, que ele consegue trazer a valor justo com a toda técnica e informações necessárias que a gente consiga registrar também essa avaliação junto ao órgão regulador da parte de engenharia. Então, a gente consegue entregar esse laudo para o cliente validando isso. E é interessante o que o Milton está falando sobre o teste do impairment, porque existe a perda de valor recuperável, tá? Mas existe também, né, Milton? Eu posso perder valor desse item neste ano, e no ano que vem, se eu trouxer uma avaliação diferente da que eu contabilizei no ano anterior, eu posso fazer o estorno desse ajuste e trazer isso de novo para dentro da contabilidade. Então,
Por isso que é necessário que se faça, o CPC ele pede que você faça uma revisão a cada exercício, tanto da definição de vida útil como valor residual, porque o mercado externo e o mercado interno pode mudar esses números. Como estamos aí nos nossos minutos finais, cabe esclarecer em 3 fatias. Pequena empresa, nós temos uma norma de contabilidade, para quem não tem acesso, entra lá na plataforma do CFC, legislação, normas de contabilidade, você tem as normas das pequenas empresas. Pequena empresa tem uma definição nova aqui no Brasil, no mercado internacional não tem isso não, mas só no Brasil. Para aderir à nossa legislação. Quem sabe eles vão fazer isso. Especial. A gente colocou no Brasil o seguinte, empresas que faturam até 4.800 são empresas de pequeno porte, imagina ela fazer isso tudo, é uma loucura. Então foi flexibilizada a norma, então ela não precisa dessa aplicabilidade toda, ela pode seguir a tabela que a Cris falou agora há pouco, que está lá na Instrução Normativa 1700 da Receita Federal, e contabilizar a depreciação por ali. Tem, lógico, fazer o inventário aqui, que o Rodrigo tem mencionado aqui para nós, tem que fazer isso tudo certinho, mas ela pode seguir fielmente a norma. Eu tenho o segundo bloco, isso está na ITG, na norma de contabilidade, né? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica em Geral, 1002. Na 1001, que é a segunda deveração, é aquelas empresas que faturam acima dos 4.800 e vai até o limite do lucro presumido, 78 milhões. Para essa turma, há uma flexibilidade ainda, dizendo que ela pode fazer opção. Olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Posso seguir a tabela da Receita Federal ou posso fazer esse outro critério de avaliar qual é de fato a vida útil dos bens da minha empresa. E eu tenho o terceiro bloco que está na 1000, na norma 1000. Essa está aderente à norma internacional que flexibilizou, mas mantém vários critérios ali dentro dela. Então, o Rodrigo fala, tem que fazer a revisão da vida útil todo ano. Para essas empresas, basta fazer uma vez ou quando tiver uma perda significativa ou uma mudança significativa de mercado ou dos bens dentro daquela empresa, aí eu faço uma vez. Eu não preciso para esse bloco de empresa que fatura até 300 milhões. Aí é outro bloco, 78 a 300 milhões. Eu tenho essa flexibilidade aí e é importante deixá-la registrada aqui. Acima do 300 milhões, não tem para onde correr. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Tem que fazer inventário todo ano, tem que fazer esse teste de impairment todo ano, tem que fazer a revisão da vida útil todo ano, tem que fazer a revisão do valor residual todo ano. O que pode acontecer é que no valor residual, muitas empresas esgotam o bem. Ela chega no final, ela não vende por nada. Ela, assim, chega a zero realmente, vira uma sucata. Tem um tanto de empresa assim. Quando coincide de você não ter valor residual, mas você tem que fazer a avaliação da vida útil, a Receita Federal permite que o laudo técnico, por exemplo, que o Rodrigo vai lá, faz um laudo técnico, olha, a vida útil desse bem aqui é 7 anos, mas não tem na tabela, é 7 anos. Tem um laudo técnico feito por uma empresa especializada, eu posso fazer a depreciação por ele, tanto na escrituração contábil quanto na fiscal, por não ter diferença no custo e por não ter diferença nesse valor residual. Se eu tiver divergência no custo e tiver divergência no residual, aí eu não posso ter uma única depreciação, senão eu vou ter que ter um controle fiscal e outro controle societário. Só um ponto que nós não falamos aqui, eu posso avaliar o bem apenas quando ele é propriedade para investimento. Aí eu não posso, né? Eu devo trazer a valor justo a cada 12 meses, né? Propriedade para investimento nós temos que trazer. Então, tudo aquilo não está ligado ao seu processo. Estratégia até de planejamento hoje em dia quando adotada, não está né? ligado ao seu processo produtivo, aí sim você pode enquadrar. E outro ponto que é importante, a partir do momento que você fez o inventário, regularizou, implantou os processos internos, treinamento, aí nós entramos depois com o processo de auditoria, que é o quê? É só uma validação do trabalho que foi feito no ano anterior. Então, não precisa do inventário todo ano, mas uma auditoria depois para validar tudo aquilo que existe dentro da empresa. Só para entender o que é propriedade para investimento. Esse cara falou as palavras difíceis, né? Propriedade para investimento, para quem não sabe, gente, é o imóvel
o bem imóvel não sai do lugar, né? Não arranca do lugar. Então é o terreno e a edificação, somente esses dois, que você adquiriu, tem dentro da empresa, mas não usa na operação da empresa. Eu comprei o terreno que está aqui do lado, eu comprei uma construção que está ali do lado, um dia eu vou fazer alguma coisa com ela. Para a nova norma contábil, isso é chamado propriedade para investimento. Ela é apartada para as empresas, né, dos 78 milhões para cima, não pode depreciar. Porém, no Brasilzão velho de guerra, né? Eu tenho a norma 1002 e tem a 1001. 1002, 1001, vamos fazer aqui, né, um ajustezinho. Pega a propriedade de investimento e deixa dentro do imobilizado e pode depreciar. Então, a gente tem uma norma para a pequena e média empresa, ok? Que dê uma flexibilizada em relação à propriedade para investimento. Para as demais, tem que apartar e tem uma vantagem. Para quem tem isso, né, se não sabe, pode reavaliar, Cris. Sabia? Ó, que Deus, você perguntou isso aqui hoje, reavaliação, ó, quase que passa batido. Quando ele falou da propriedade, eu lembrei, quando eu tenho uma propriedade para investimento, adquirir, estou com lá um terreno, uma construção que eu não uso, está fora do uso, eu posso fazer uma reavaliação a preço de mercado e reconhecer, registrar isso a valor de mercado. Olha que show. E turbinar as demonstrações. Mas não se chama reavaliação, tá? Eu estou usando a mesma terminologia para a gente entender. Eu dou valor de mercado para ela, mas não registro dentro do patrimônio líquido com uma reavaliação passada. Registro diretamente no resultado. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Porque falar de ativo, temos aí um universo, né? Um universo de questões. Horas e horas. É um tema muito interessante, oportunidades e desafios. E foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer dividir essa mesa com duas autoridades no assunto. E já deixamos desde já um convite para vocês, para nos acompanhar até as próximas edições. Pessoal, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Tudo de bom.